Eliseu, Jaiminho. E eu falei assim, Senhor, por que eu sinto uma alegria tão grande quando eu venho aqui? Irmão, preocupa não que eu sou chorão, viu? Eu falei, irmãos, em 10 dias eu já ministrei para a glória de Deus. Estou falando para entender. 3, aqui é o 4º lugar. Em 10 dias. E toda vez que eu venho aqui, Lelinho, eu sinto algo diferente. E eu falei, Senhor, por que eu sinto isso aqui? E o Senhor falou com voz audível dentro do meu ouvido, dizendo, porque aqui é para mim um pedacinho do céu. Eu falei, Senhor, então no céu eu vou sentir essa alegria. Vai, meu filho, vai. Aqui é um pedacinho do céu. Irmão, claro que Deus está em todas as igrejas. Mas tem uns lugares que Deus escolhe que não precisa ter beleza, não precisa ter cadeira almofada, não precisa não, irmãos. Deus opera no simples. Na hora que eu fiz essa oração, Deus tomou o vaso e me deu uma resposta. Que eu falei, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor fez essa promessa há 20 anos atrás. E por algumas vezes, eu contei, 3 vezes o Senhor renovou essa promessa sobre a minha vida. Mas tem uns 3 anos que eu não ouço essa promessa. E Deus usou o vaso para a glória dele. Eu vou repetir, para a glória dele. Eu falei, Senhor, a tua promessa sobre a minha vida ainda está de pé. Deus é bom. Quem pode aplaudir o Senhor? Ah, Jesus. Eu quero aproveitar a bola quicando na área, eu quero fazer um gol. O ambiente está profético. Aqui. Jamil, o ambiente está profético. Mas só quem entende é quem está ligado. Varão, levanta sua mão. Isso. Me perdoa, eu não sei o seu nome. Qual que é o seu nome? Como? Júnior. Eu estava ali conversando com o meu Senhor. E eu vi na tua mão, a hora que você estendeu as mãos, como você estendeu agora, uma nota de R$2. Eu falei, Senhor, R$2. Só que no mesmo momento, essas notas viraram várias notas de R$200. Calma. Eu falei, Senhor, ainda não entendi, o Senhor vai enriquecer ele, o Senhor não. É como se no coração dele, ele entendesse que o que ele me dá é pouco, é só R$2. Mas o que eu recebo da mão dele são várias notas. Ele acha que ele me dá pouco, mas eu recebo tanto dele. É como se a gente falasse assim, Senhor, se eu pudesse eu fazia tanto mais. Eu não faço nada, e é bom ter esse sentimento. Sua família está aqui, irmão, sua esposa? Tá. Oh, que bênção. Que bênção. Fica ali perto daquele pai lá, vai lá também que você é filho também. Jean se torna filho. Diz o Senhor que por causa do teu coração, Ele vai abençoar não só a sua casa, como a da sua filha, vai abençoar a sua esposa, Ele vai abençoar toda a sua família, por causa do teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, confirma com teu filho, que não fique nas minhas palavras, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, trazer uma alegria tão grande, porque prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. O Pai, não vai faltar nada para a casa dele. Não vai faltar nada para a casa da filha dele. Não vai faltar nada para a casa Pai, de toda a parentela. O que R$2 não pode fazer, hein, Senhor, é uma semente. E a tua palavra que dependendo da terra, vira 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Derrama graça, sabedoria. E essa prosperidade que o Senhor mostrou. Só quem crê diz amém.
Eu juro que eu queria ficar. De quem que é? Seu, então deixa eu pegar um pouquinho da unção. Glória a Jesus. Irmãos, espera aí que eu estou me recompondo, viu? Aleluia. Eu sei, amanhã você vai acordar com a mesma disposição, vai trabalhar e vai ter um dia abençoado. Não preocupa não. O relógio não é convertido não. Varô, me perdoa, mas eu acho que você é sua esposa, né, Jaime? É. Jaime, então eu vou falar para você, porque você é o sacerdote da tua casa. Ixi, eu sou bom para atrapalhar. Jaime, ela estava sentada ali do seu lado. Perdão, você não estava do lado dela. Eu até chamei a Raquel. E eu vi uma botina de obra nos pés daquela varoa. Eu falei, Raquel, é a esposa do Jaiminho? É. Eu falei, Deus vai confirmar, Deus vai falar alguma coisa. E a gente for na racionalidade, no entendimento, botina de obra é para fazer a obra. Eu sei que ela já faz. Mas o Senhor não está falando de altar e pregação. O Senhor está falando de sujar os pés em obra. Eu creio que o Senhor vai dar algo grande para vocês dois, principalmente para ela. Que não é no altar. O altar Deus já usa ela. Me diz o Senhor que Ele está com saudade, porque essas botinas já são usadas. É como se eu trabalhei numa obra, não trabalho mais. Eu guardei a botina. Tem algo dentro da obra do Senhor que não é meu. O Senhor há de confirmar, viu, meu irmão? Porque fica muito vago eu falar com você sobre botina. Botina nem é calçado de mulher, é calçado de homem. Mas numa obra, para a gente proteger os pés. Já viu aqueles bicos de ferro? Nós vamos conhecer bico de ferro. Protege os pés, mesmo em meio à obra. Porque dentro de uma obra pode cair um vergalhão e machucar. É mistério e ninguém está pegando, mas você e o Jair está pegando. O Senhor está te chamando para algo mais sólido. Algo espiritual. Você já é instrumento. Amém, meu irmão? Raquel desceu. Irmã, é algo mais sólido, mais alma, mais cuidado, mais gente chorando, você chorando junto. Ela fala assim, eu tenho uma palavra de conselho para você. Ei, vem cá, está nascendo um projeto. Que o Senhor continue confirmando no teu coração, no coração do pastor. Para a glória de Deus. É com muito temor, viu, minha irmã? Ele já te usa. Meu Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Oi, irmão. Meu Deus. Ô, Eliseu, faz um favor para mim. Vira essa água nesse copinho aqui. Irmão, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu aprendi há 20 anos atrás, quando eu converti, que o primeiro copinho que eu pegar na igreja, ele vai me acompanhar até o final do culto. Porque lá na minha igreja tem uma turminha de jovem que cada vez que levanta é um copinho. Irmão, pega. Claro que a igreja está aqui para te dar o melhor. É o seu dízimo, a sua oferta. Mas pega o seu copinho e fica com ele até o final do culto. Vai lá, enche de novo, vai lá, enche de novo, vai lá, enche de novo. Mas não joga fora, não. Porque talvez esse dinheiro vai servir para outra coisa. Talvez até um lanche. Oh, glória. O crente gosta de lanche, né? Irmãos, isso tudo para me recompor, amém? Vamos para a palavra? Em 20 minutos. Mentira. Em 25 minutos. O pregador tem mania de botar a hora e a gente não vai terminar na hora. Em 25 minutos, a gente vai embora. A gente vai com a palavra ardendo no nosso coração, amém? Você que pode, abre a tua Bíblia aí. No livro de Gálatas. Eu vou te ajudar. Vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos. Depois vem livro aos Romanos, ou carta aos Romanos. Depois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo de número 19.
Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Você que tem o costume de reverência à palavra, fique de pé. Quem achou diz amém. Meu Deus, vocês vieram, gente. Quem achou diz amém. 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não, repete comigo, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, repete comigo, amor. Gente, vocês vieram para o culto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fecha a palavra do Senhor ainda nas tuas mãos. E Pai, nós te entregamos esse momento porque nós entendemos, Pai, que se fôssemos embora já íamos cheios, alegres, com coração ferventes. Mas a tua palavra tem algo para nós. E a casa aqui é do Senhor, Pai. A glória aqui é do Senhor. Tudo aqui é para o Senhor. Não queremos tratar como visitante aquele que é de casa. Fique à vontade no nosso meio. A tua palavra fala, Senhor Deus, que a unção despedaça o jugo. É essa unção, Senhor, que queremos sentir. É essa presença, Senhor, que nos traz liberdade. É essa presença, Senhor Deus, que nos faz permanecer diante daquilo, Senhor Deus, que por enquanto é uma promessa. E nós temos a certeza que o melhor do Senhor ainda está por vir. É uma vida eterna ao teu lado. E bendito seja Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque eu olho para a cruz e ele não está lá, Senhor. Mas eu olho para a cruz e vejo uma ponte que liga a terra aos céus. Senhor, fique à vontade no nosso meio. E seja o Senhor a falar com os nossos corações. Só quem concorda com essa oração diz amém. Pode se assentar, dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu sei que aqui é um celeiro de pregadores. Eu sou de uma igreja pentecostal também. Mas o Senhor tem ardido desde ontem dentro de mim essa palavra. E eu orando, jejuando e buscando do Senhor, porque eu aprendi, irmãos, que dentro dos textos bíblicos existem pérolas. E pérolas a gente tem que descobrir, Jaime. Por quê? Porque pérola, ela não fica à mostra. Então, dentro dos textos bíblicos, tem pérolas que a gente tem que buscar discernimento, entendimento e orientação do Espírito. Por isso que eu posso pregar uma mensagem, o Jaime prega a mesma mensagem, o Eliseu a mesma mensagem, a Tainá a mesma mensagem, e Deus fala, de forma diferente. Essa é a magia. Não é a magia de esoterismo, é a magia de graça. Essa é a graça da palavra. A gente prega a mesma mensagem e as pérolas dentro da mesma mensagem são diferentes. Irmão, talvez hoje seja uma palavra de cunho pastoral. Talvez seja mais um ensinamento. Eu sei que na quinta você está aqui. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Vocês não sabem não, mas eu amo essa mulher. Odin, eu amo ela. Eu acho que eu já contei aqui, a minha mãe pesava 145 quilos. E quando a pastora Neuza gritava lá assim, Deus está mostrando o espírito da morte, minha mãe caía. E era essa mulher, que você acha pequena, mas ela é grande, que segurava a minha mãe de 145 quilos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Quando o óleo descer na cabeça, você me chama, viu? Eu quero testemunhar. Irmãos, obrigado, meu pastor.
Deus abençoe. Irmãos, então eu aprendi que eu preciso do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Porque ele vai me dar pérolas dentro de um texto que todo mundo conhece. E qual o texto que nós lemos? A carne versus o Espírito. A Bíblia vai dizer do dom espirituais, mas ela vai dizer do fruto do Espírito. O que a gente confunde, Eliseu, é que Paulo vai enumerar, e a gente gosta de números, 9 dons espirituais. E aí nós temos uma problemática nos dias de hoje. Por quê? Porque quem disse que Deus só tem 9 dons para dar para a gente? Irmãos, Deus tem tantos dons, mas por que Paulo enumera 9 dons espirituais? Porque para um ele tem o dom da cura, para Tainá ele tem o dom da palavra, o outro ele tem o dom de maravilha. Irmãos, ele dá um dom, se ele quiser dar os 9, ele dá. Mas qual que é a problemática? É porque são dons de poder. A gente busca dom no pentecostalismo, ô Douglas, porque é dom de poder. Mas quem diz que só tem 9 dons? Você quer ver um negócio? Prosperidade é um dom de Deus. Não vou falar de dinheiro. Eu vou falar de quem tem o dom da prosperidade. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho ainda, porque a gente se distanciou, cada um foi para um lado. E ele tinha o dom da prosperidade. Irmão, ele tinha um coração tão ofertante, que ele tinha uma Pampa. Sabe aquele carro velho Pampa? Ele deu para a igreja. Obrigado, tio. Ele tinha um coração tão doador para a igreja, e Deus deu a ele o dom da prosperidade, só que ninguém vê isso. Ele comprou 2 lotes, um do lado do outro, em Santa Luzia, por 30 mil. Com menos de um ano, ele vendeu um lote por 60 mil. O outro lote ele vendeu 2 anos e meio depois por 120 mil. Isso é dom de prosperidade. Mas não é porque ele tem, é porque o coração dele. Outro dom. Já viu Deus usar criança? Já viu Deus pegar uma criança, te dar um abraço e te curar? Uma ferida que dói na sua alma. Isso é dom. Mas a gente gosta de dom de poder. Diferente do fruto do Espírito, a gente vai enumerar também, são 9. Mas o fruto é um, porque a palavra está no singular. O fruto do Espírito. E não são os frutos do Espírito. Eu sei, eu aprendi assim também. Dentro do fruto do Espírito, tem 9 graças, ou 9 características, ou 9 virtudes. Mas o fruto é um só. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, cabeça de pregador é meio doida. Pé de mexerica. Que fruto que dá? Mexerica. Não vai dar laranja, vai dar só um tipo de fruto. Mas quando a gente abre e descasca a mexerica, tem quantos gomos? Mais de 9. Tem 7, tem 6. Mas não é um fruto, mas com vários gomos. Não é um fruto, com vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. É um fruto com várias virtudes. Mas sabe o que eu aprendi, guitarrista? Guitarrista não, do violão. Eu aprendi que Deus não te dá o fruto, a virtude do fruto, do amor para Raquel, da bondade para Elias, da fé para essa criança. Não. Eu aprendi que a virtude do fruto é como um cacho de uva. Você já reparou que todas as uvas crescem no mesmo cacho, do mesmo tamanho? Claro que uma ou outra pode ter uma uvinha menor, mas elas crescem do mesmo. Então, quando a gente tem o Espírito e o fruto do Espírito são 9, esses 9 não é individual. Todos nós temos o Espírito, sim ou não? Sim ou não? Então todos nós temos o Espírito produz em nós o fruto, que tem 9 virtudes. Eu falei que vai ser pastoral. Eu queria muito pular hoje, mas o Senhor está ardendo no meu coração com essa palavra. Porque isso é espiritual, irmãos, e tudo que é espiritual me leva para o céu ou me leva para o... Se eu tenho o Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, e do fruto do Espírito eu tenho 9 virtudes. Agora, o que contradiz isso é que eu, sem ter Cristo, sem eu professar a fé,
eu posso ter, ou exercer, ou manifestar uma característica do fruto. Por exemplo, todo mundo aqui conhece alguém que não é cristão, não aceitou Jesus, não passou por batismo e tem até raiva de crente, mas é uma pessoa mansa. É uma pessoa que foge de discussão. É uma pessoa que não quer briga. Quer dizer que ela tem o fruto? Não. Quer dizer que eu, com a minha capacidade racional, Elinho, também posso, em algum momento, exercer uma das características. Porque o que adianta eu ser manso, mas chegar em casa ser irado com a minha esposa? O que adianta eu ser manso, mas não ter fé para que Deus vai fazer? Então não tem como tirar uma virtude da outra. Todas elas crescem. Foram embora ainda não? Então vamos. Se eu tenho. Agora é interessante, irmão, porque a gente gosta de número. Eu não gosto de matemática, mas a gente gosta de número. São 9 características, são 9, eu vou chamar de virtudes, são 9 virtudes. As 3 primeiras é amor, alegria e paz. As 3 segundas, segundo bloco, é longanimidade, benignidade e bondade. A terceira é fé, mansidão e domínio próprio. As 3 primeiras, que é amor, alegria e paz, diz o meu relacionamento, diz sobre o meu relacionamento com Deus. O segundo bloco, que é longanimidade, benignidade e bondade, se diz do meu relacionamento com o meu próximo. Eu preciso ser longâmino, eu preciso ser bom com o meu próximo. E as 3 últimas? Paz, fé e domínio próprio. Diz sobre os princípios que regem a vida de um cristão. Vou melhorar. 9. Por que eu preciso dos 9? Porque eu preciso ter um relacionamento eu também preciso de ter mais 3, no mínimo, de relacionamento com o meu, mas eu preciso de 3 que vai me guiar como crente. Então não tem como um ter um e o outro ter outro. Todos nós temos que ter os. Talvez tenha alguém hoje pensando assim, achei que só tinha. Você tem que ter os 9. Aí estreita. Aí estreita. Por quê? Porque dos 9, Elias, 8 a gente tem para com o outro ou para com Deus. Por exemplo, você não é bom por você mesmo, você é bom por causa do. Você não tem. Deixa eu ver outro aqui. Longâmino, por causa de você mesmo. Você tem por causa do. Você tem para ofertar para o outro. Mas tem um que é para você contra você, que é o domínio. Você não tem domínio próprio para o outro. Você tem domínio próprio para você. Quem ganha com o seu domínio próprio é você mesmo. E quem perde com a falta do seu domínio próprio é você mesmo. Só que quando é para o outro, a gente se esforça e faz. Mas quando é para nós, dói na gente. Quando é para nós, Raquel, você fala, Senhor, agora sou eu contra eu mesmo. Quantas vezes eu entrei para o meu quarto e falei, Senhor, a vontade de dar um soco. Pedro. Irmão, quem nunca foi Pedro? Gente, todo mundo aqui já tem um pouquinho de Pedro. As esposas, então. Irmão, todo mundo tem um pouquinho de Pedro. Mas quem era Pedro? Um sanguíneo. Um cara de impulso. Um cara que resolvia no impulso. Todos nós temos isso. Irmão, deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui para você entender do que eu estou falando. Irmãos, eu trabalhei no Estado. Eu fui agente penitenciário. Você também é da segurança, né? Irmãos, eu fui o antigo carcereiro. Eu entrei em 2007 e saí em 2017. 10 anos. E quando eu entrei, eu era um crente maluco. Sabe esse crente que ora 24 horas, que jejua, que quer ver anjo, que quer ver céu descendo, que quer ver relampejo, quer lutar com o demônio? Eu era assim, irmão. Não que isso é errado, é que me faltava conhecimento, domínio. E eu entrei numa cadeia, irmão, que só tinha maluco, além dos presos. E aí, Jaime, eu entrei numa época que ainda havia um preconceito. Porque todo crente, ou queria ser pastor,
era safado, era para roubar dinheiro, era para enriquecer nas custas da velhinha. Então eles ficavam me zombando o tempo todo. Eles ficavam me zombando e com 4 meses eu fui coordenador e eu coordenei a primeira equipe com 26 homens. Só eu de crente. Imagina, no meio dos leões que eu fui parar. E nem estou falando dos presos. Estou falando de guarda, de agente. E aí eu tinha um supervisor. Eu era coordenador e tinha um supervisor acima de mim. E quando dava 6:30 da manhã a gente se apresentava, ele falava assim, Pablo, era PVS, né? A sigla. PVS, dá um pulinho no ponto 0. Ponto 0 é a sala da supervisão de onde saía todo, o Jaime sabe o que eu estou falando, onde saía todo o roteiro do dia. Era do ponto 0. Quando eu chegava no ponto 0, ele era de religiões de raiz africana. E aí quando eu chegava, já estava o somzinho. Parece um banho, né? Irmão, pá, a velhinha acesa, os cintos acesos, ele fazendo esse negócio estranho. E eu chegava e ficava na porta, irmão, esperando ele. Eu falava assim, Senhor, ele está me humilhando, não, está humilhando o Senhor. Irmão, eu falava com ele assim, eu falava com Deus assim, Deus, mata ele. Eu achava aquilo uma afronta, irmão, e era uma afronta contra a minha fé e a minha religião. Eu falava, mata ele, Senhor. Passa a espada no pescoço dele. Ele também mexia comigo, não, Senhor. Gente, eu não posso mentir, eu orava assim. Lembra que eu falei que eu era um crente maluco? Eu falei, Senhor, corta a cabeça dele. Ele está afrontando a mim, não, Senhor. Irmão, e era todo dia. Imagina você engolir um sapo desse. Meu irmão. Aí, lá na Pastora Neuza, tinha um irmão Renato. A Raquel deve lembrar. O irmão Renato era da Fiat. E ele foi contar um testemunho dizendo assim, irmãos, eu tenho um supervisor, um superior a mim, e ele estava me perseguindo, porque a gente tem que diferenciar o que é perseguição espiritual e do que não é. E eu senti que era espiritual. Eu falei, eu também. Eu tenho um supervisor que me persegue espiritualmente. E ele falou assim, irmãos, eu fui orar, eu paguei um preço, eu jejuei pela vida dele. Eu falei assim, Deus, abençoa ele. Guarda a vida dele. Leva ele para ele ser um chefe de excelência. E o Senhor tirou ele do meu setor, igreja. E a igreja, aleluia. E ele parou de me perseguir. Olha o que Deus faz. Ô, irmão, eu querendo que Deus matasse o meu. Irmão. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu estou orando errado. Eu tenho que orar para o Senhor abençoar a vida dele. Ele tem o privilégio de se render a ti. E eu mudei minha oração. Gente, por isso que tem culto que você não pode perder, porque uma chave vira. Eu falei, Senhor, eu vou pagar um preço. Pai, em nome de Jesus, abençoa ele. Irmãos, abriu-se uma unidade nova. E ele foi promovido a ser diretor dessa unidade. Adivinha quem foi para o lugar dele na supervisão? O crente. Está entendendo que a gente faz algumas coisas por impulso, igual Pedro? Irmão, fala a verdade. Tem uns crentes que dá vontade de cortar as orelhas dele. Mas a gente pode? Não pode. Por quê? Porque é espiritual, irmão. Porque o domínio próprio é a única virtude dentro do fruto que é eu comigo mesmo. E é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque se ela tiver num dia mau, você vai segurar, não vai falar nada por causa dela. Mas quando é você contra você, a coisa estreita. Dentro do domínio próprio, por que eu quero falar de domínio próprio, irmão? Porque o fruto do Espírito, primeiro que ele é espiritual, porque ele é do Espírito. E segundo, que se eu não estou cheio do fruto do Espírito, eu estou cheio da obra da... Só que no texto da obra da carne vai dizer que esses não herdarão. Agora engrossou o caldo. Então, se eu não tenho o fruto do Espírito, eu estou suscetível à obra da carne. Só que eu não vou herdar o... Posso beber água? Cumprimenta o irmão que está do seu lado com a paz do Senhor. Porque senão vocês ficam olhando eu beber água. Irmãos, em Gálatas 4:1, Eliseu, a Bíblia vai dizer assim, que o herdeiro com mentalidade de criança, ou o herdeiro com mentalidade de menino, nada se difere de um escravo.
O que é isso? A gente leu o capítulo 5, eu estou lendo o capítulo 4, ou seja, o contexto para chegar no 5, e o texto vai me dizer que o herdeiro, que tem mentalidade de menino, não se difere, é igual um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então, para mim chegar a ter o fruto do Espírito, dentro do fruto do Espírito, o domínio próprio, eu também preciso de não agir como menino. Eu preciso de maturidade. Então, para mim crescer com o fruto do Espírito, dentro do fruto do Espírito, 9 virtudes, dentro das 9 virtudes, o domínio próprio, eu também preciso de maturidade. Porque a maturidade me faz exercer com excelência o fruto do Espírito. Porque senão eu vou agir por impulso. E eu agindo por impulso, eu posso perder aquilo que é espiritual para mim. Obrigado, Espírito Santo. Eu lembro de Moisés. Qual que era o propósito de Deus na vida de Moisés? O libertador de Israel. Só que Moisés vê um egípcio batendo em um hebreu. Ele mata um egípcio para libertar um hebreu. Por impulso ele falou, deixa eu defender ele. E ele mata o egípcio para libertar, mas o propósito era ele libertar toda Israel da mão de todo Egito. Por impulso, ele mata, e por isso ele tem que 40 anos. Então quer dizer que se eu agir por impulso, eu posso atrasar aquilo que o Senhor tem para mim. O meu chamado, o meu ministério. Dá vontade de falar para os jovens, mas não, deixa quieto. Porque é um tal de namorar por impulso, que aí o Senhor fala assim, eu tenho um chamado grande, lindo, maravilhoso para você, mas vai atrasar um tiquinho, viu? Porque você só age por impulso. Irmão, quer ver outra coisa? Davi, vamos para a Bíblia. Davi está na janela, no alpendre, na sacada, cada um fala uma coisa. E ele vê Batseba, por impulso da carne, ele deseja, só que Deus fala com ele assim, Davi, estou conjecturando, por causa do impulso da tua carne, eu tenho uma promessa para você, não se apartará a espada da tua casa. Espada é instrumento de morte. O que Deus está falando assim? Por causa do teu pecado, você agiu por impulso. Vocês estão aí? É espiritual, irmão, isso aqui é sério. A gente não tem fruto do Espírito. É isso que vai levar a gente para o céu, irmão. Olha que é desigual a gente que gosta. São 9 virtudes, sim ou não? Mas a obra da carne são para mais de 20. Então quem tem 9 lutar contra quem tem 20 é muito irregular, sim ou não? Só que o fruto não é meu. A obra da carne é minha. Eu escolho, eu desejo, eu vou agir, eu vou cometer a obra da carne. Agora o Espírito, o fruto é do, e quem tem o, vence qualquer coisa. Vence qualquer batalha, qualquer tentação da carne. Sabe o que é? É aquele 2 lobos que você tem dentro de você. Ou você alimenta o Espírito, ou você alimenta a carne. Vai me deixar, mas o Espírito está esquentando. Então, irmãos, é espiritual sim ou não? E tudo que é espiritual ou vai me levar para o céu, ou vai me levar. Então vamos se atentar a isso. Porque a gente é bom para falar assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Mas a gente exerce as características do fruto. E aí, primeiro, impulso. Eu posso atrasar o propósito de Deus sobre a minha vida. Outro problema. O impulso, irmãos, eu até anotei aqui. Se eu não tenho domínio próprio, Eliseu, e eu não tenho maturidade, eu posso cair num sentimento que é da obra da carne. Um deles, a ira. Dependendo de uma situação diferente do impulso, eu posso me irar. Você quer ver? Vamos para a Bíblia. Moisés, de novo. Moisés, fala com a rocha. Tainá já pegou. Fala com a rocha.
porque eu vou dar água para matar a sede do povo. E diante de Deus, Moisés não está irado, mas quando ele chega diante do povo hipócrita, do povo ingrato, ele se ira. Aí, em vez de falar, ele bate. Ele bate na rocha. A água saiu, sim ou não? Mas ele está virado. Era para falar e ele bateu. Só que, Raquel, passa-se um tempo, talvez até anos, que eu não sou teólogo para isso, até anos, e Deus fala assim: Moisés, sobe aqui. Tá vendo? Que lindo. Ah, Senhor, é a terra que o Senhor prometeu. Nós chegamos nela. Olha que coisa mais linda. Pois é, Moisés. Você lembra de Meribá? Eu disse para você falar, você bateu. Então essa terra que você está vendo, Moisés, então quer dizer que quando eu for agir por ira, eu posso perder. Vamos acelerar? Por impulso, eu atraso o que o Senhor tem para mim como chamado. Por ira, eu perco a promessa que o Senhor tem para mim. Terceiro, em Provérbios 25, 28, vai dizer que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Para quem gosta de vir quinta-feira, que é o culto do estudo, não é isso? É 19h30. Fala, eu vou vir. Vai ter que vir, crente. Não pode mentir, não. 19h30. Deve ser igual lá. Não sei, aqui não. O pessoal gosta de Bíblia. Lá o nosso é 5h30 da tarde no domingo. Vai 3, 4. Você faz um estudo desse tamanho, 3, 4. Mas, enfim, olha, se Provérbios diz que o homem sem domínio próprio é como uma cidade murada, a gente que gosta de Bíblia, a gente entende que as cidades da época, e até muitos existem até hoje, eram muradas para se proteger. Para se proteger. O que protege a vida de um crente? Oração, repete comigo, oração, jejum e santificação. Se eu não tenho esses três, eu não tenho um muro me cercando. E Provérbios vai dizer que um homem sem domínio próprio, ou seja, que não entende que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que santificar, é uma cidade sem muro. Cidade sem muro, qualquer um entra, qualquer um. Irmão, uma cidade sem muro, entra ladrão, sim ou não? Entra lobo, sim ou não? Entra aquele que vai fazer hora com sua cara, sim ou não? Por quê? Porque você não está protegido. Se não está protegido, irmão, pode entrar e pode sair. Já viu uns enviados de Satanás que vem, perturba e vai embora? Irmão, meu último emprego, entrou um cara. Ele conseguiu perturbar todo mundo. Ele durou 30 dias e foi embora. Eu falei, vocês não oram não para vocês verem. Porque espiritualmente a gente é de espírito, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que parar de se agarrar nas coisas da terra, nos sentimentos da terra, e querer as coisas do céu. Porque a gente não é um ser humano com experiências espirituais. A gente é um ser espiritual com experiência humana. Jesus vai dizer assim, Marta, aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Eu sei, Senhor. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o certo no nosso entendimento, que é agarrado na terra, é falar assim, Marta, eu sou a vida, quando você morrer, eu sou a ressurreição. Não, Jesus fala, eu sou a ressurreição. Porque para ele não importa essa vida. Importa a vida? Então, Marta, eu sou a ressurreição. Não estou preocupado com você aqui, não. Eu estou preocupado com você. Então a gente tem que parar de agarrar as coisas da terra. Então tá. Por impulso, eu atraso o meu chamado. Por ira, eu perco a promessa. E se eu não fizer o papel de crente, qualquer um que vem me perturba. Perturba a minha alma. Sim ou não? Uma notícia ruim te perturba. Uma seta de inveja te perturba. Mas por quê? Porque você não se cercou. É uma cidade sem muro.
Mas não tem só notícia ruim, não. Tem notícia boa. Dá uma glória aí. Posso beber água? Fala com o irmão. Que bom que você veio, irmão. Irmãos, não vou derrubar mais, não. Irmãos, tem muito mais, mas tem 3 atributos. Eu vou correr. Que o domínio próprio me traz. Eu tenho 3 ganhos de domínio próprio, pregador. Senti uma graça sobre a sua vida, viu? Que o Senhor te conserve nessa simplicidade mais genuína. Irmãos, tem 3 atributos. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho fruto, sim ou não? Do fruto eu tenho 9 virtudes, sim ou não? Das 9 eu tenho domínio próprio, sim ou não? Com domínio próprio eu tenho maturidade, sim ou não? Isso me traz no mínimo 3 benefícios. Primeiro, eu entendo que eu tenho que ser grato em vez de murmurar. Por quê? Porque o domínio próprio me faz reconhecer e entender que o Senhor é soberano sobre a minha vida e sobre a sua casa. Quando eu entendo isso, Rafael, eu paro de murmurar. E começo a ser grato. Eu sei que talvez 2026 não é o melhor ano da sua vida. Mas mesmo assim, o Senhor é poderoso e digno de ser louvado. Quando eu entendo isso, que a vontade do Senhor é boa, perfeita, o domínio próprio me traz essa clareza, esse entendimento. E eu paro de murmurar. Porque eu aprendi que se eu murmurar, eu fico 40 anos no... Outro atributo. O Espírito Santo me faz perdoar. Fala com alguém que está do seu lado. Ai, aleluia. Agora é a hora do ai, aleluia. Por quê? Porque perdoar para crente não vem não, irmãos. Eu sou crente há muito tempo. Não é fácil não. Perdoar não é fácil não. Perdoar quem te ofendeu não é fácil. E você sabe o que é perdoar, irmãos? É esquecer da ferida. A ferida não te dói mais. E a gente tem uma dificuldade. A gente até fala, mas não age como quem perdoou. Por quê? Porque a gente tem um problema, Elinho. A gente quer vencer o nosso passado. Só que a Bíblia não me ensina a vencer, ela me ensina a esquecer. Eu vou repetir. Toda vez que aconteceu algo no meu passado e aquilo fica no meu peito, aquilo vai virar um câncer. Só que a Bíblia não vai falar assim, você não tem poder de voltar lá e vencer. Você tem que Paulo vai dizer assim, eu sigo para o alvo eu vou. E deixo para trás o que para trás fica. Mas quando o meu pensamento é positivo, eu falo assim, igual Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz essa esperança. O problema é que a gente não se liberta. São frustrações que ficam enraizadas e vira câncer. Por quê? Porque a gente não esqueceu. O domínio próprio me dá poder, capacidade, Rafael, de esquecer. Lembra do ex-namorado que te traiu e até hoje você fica jogando praga crente nele, praga gospel nele? Não esqueceu não, irmão. Você quer vencer o que ele fez com você. Só que a Bíblia manda obrigado, Espírito Santo. Lembrei de José. Foi traído, foi vendido, foi caluniado pela pombagira, foi preso, esquecido. E o primeiro filho dele chama Manassés, que significa Deus me fez esse. O segundo filho, Efraim, Deus me fez prosperar. Peraí, só nasceu Efraim depois de Manassés. Então, para mim prosperar, eu tenho que esquecer daquele que me traiu, daquele que me ofendeu, daquele que fez contra mim. Uma sociedade que não deu certo, irmão. Fica até hoje se apegando a isso. Irmão, morreu em terra. Eu vou repetir, morreu em terra. Morreu em terra. Eu sei, é difícil. É difícil. Irmão, você quer ver uma coisa? José foi traído por 20 moedas de prata. Jesus por 30 moedas de prata. Abraão, para enterrar Sara, gastou 400 ciclos de prata. Sabe por quê, Jaime? Porque para enterrar o que já morreu, custa caro.
Custa mais. Meu Deus, os crentes pentecostal chegou. Olha que bênção. Irmãos, olha para cá. Olha para cá. Estou acabando. Fala com alguém que está do seu lado. Perdoa. Esquece. Olha para frente. Deus tem um tempo novo. Seja profeta agora. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Outro atributo. Que o domínio próprio, olha para mim. Que o domínio próprio me capacita. Ter paciência. Ter paciência. A gente vive a geração do iFood. Vou rapidinho pedir aqui que chega. Do micro-ondas, botou 30 segundos, tá quente. A gente quer para ontem. Por quê? Porque virou ansiedade. Gente, nunca se viu como se vê hoje. Crianças de 9, 10, 12 anos com ansiedade. Gente, isso a gente não pode normalizar isso. O domínio próprio me faz ter paciência. Em Provérbios vai dizer que aquele que planeja e vai com cuidado, ele prospera. Mas o tolo que corta ou busca atalho, esse fica pobre. O autor de Provérbios está dizendo assim, ó, aquele que tem calma, paciência, sabedoria para projetar, prospera. Mas quem quer muito rápido, fica pobre. Eu tenho 3 problemáticas. E eu tenho 3 atributos. Durante toda a minha vida cristã, eu estou terminando. Eu gostei desse negócio. Normal para mim. Toda a minha vida cristã, estudando a palavra do Senhor e buscando do Espírito Santo, eu entendi e aprendi que eu sou o maior profeta da minha vida. Obrigado. Eu vou repetir, que talvez você se dispersou aí. Eu aprendi e entendi que a Bíblia me ensina que durante a minha vida, o que eu disser vai ditar o rumo daquilo que vai acontecer. E agora começou. Vamos para a Bíblia? Vamos. Davi peca com Batseba. O profeta Natan chega e fala assim, Davi, esse homem fez isso. Ele é um viajante espiritual. O que ele merece? Davi fala, ele merece? Então, Davi, esse aí é você. Ele cai de joelho, cara no pó, troca as roupas de rei, se humilha. Deus fala, o profeta fala, Deus já te perdoou, Davi. Mas a criança viveu? A criança viveu? Porque Davi disse que alguém tinha que? As maiores sentenças, pega isso no teu coração. As maiores sentenças sairão da tua. Então para de chamar esse menino de moleque, de levado, de bagunceiro. Começa a profetizar. Porque vai sair da sua. Mais uma, Salomão. Salomão faz um sacrifício que ninguém fez na vida. Ele mata 1000 bois, Eliseu. O dia inteiro degolando boi, derramando sangue, queimando gordura. Olha o trabalho que o sacerdote teve. Salomão, de cansado, dorme. Quando ele dorme, Deus aparece para ele e fala assim, pede o que? Só 2 vezes que eu vi na Bíblia Deus fazer isso. Pede o que quiseres. Para Salomão e para o cego Bartimeu. Pede o que quiseres. Salomão fala assim, eu quero sabedoria, porque esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. E Deus fala com ele assim, ó, por pedir sabedoria eu vou te dar tudo. Aí sabe o que Salomão faz, Jamim? Volta e sacrifica de novo. Já viu o crente que sacrifica, recebe e nem volta? Salomão entendeu, sacrifiquei, Deus falou comigo, me deu o que eu quero, vou voltar e sacrificar de novo, porque ele é digno. Mas não vou nem entrar por essa parte não. Aí, um banquete, porque Deus respondeu Salomão. O primeiro problema que acontece, 2 meretrizes. Abre a sala do trono. Ele recebe as meretrizes e uma fala assim, ó. Já só estava eu e ela dormindo na mesma casa, no escuro, ela deitou sobre o seu filho, matou o seu filho, ela pegou o meu filho e está falando que o meu filho é filho dela. Salomão, já cheio da sabedoria, fala assim, traz minha espada. Porque diante da espada a verdade aparece, Elinho. Qual é a espada do crente? Qual é a espada? Levanta a sua espada.
Qual é a espada do crente? Diante dessa espada, toda a verdade aparece. Porque ela é luz. Traz-me a espada, corta no meio. O texto diz que a mãe verdadeira fala assim: não mata a criança não, dê a ela o menino vivo. Sabe qual foi a sentença do rei? Não precisa descer a espada não. Não mata a criança não, dê a ela o menino. Ele repetiu o que ela mesma. Se a gente entender que nós somos os maiores profetas da nossa vida, a gente muda a nossa oração. Fica de pé no teu lugar. Já que o ambiente é profético, irmão, e o Senhor está finalizando a palavra com profetizar, vamos pegar carona. Enquanto o louvor se prepara aqui, irmão, fecha os teus olhos. Nós aprendemos nesta noite que o fruto do Espírito me dá muito mais atributos do que coisas ruins. Só que eu preciso ter domínio próprio e maturidade. Irmãos, já ouviu aquele texto que fala que tempos difíceis fazem homens fortes fazem filhos fracos fazem tempo difícil. Posso rasgar o verbo aqui? Parece que eu estou na minha igreja. Posso? O que tem de homem com mentalidade de menino, o que tem de homem, mulher também, que fogem das suas responsabilidades. Gálatas vai dizer que o herdeiro com mentalidade de criança, a Bíblia chama de escravo. Olha para mim. A gente precisa amadurecer, irmãos, juntamente com domínio próprio. Aliás, os 9. Feche os seus olhos, eu quero profetizar 9 virtudes do fruto do Espírito hoje. Em nome de Jesus. Talvez você achou que só tinha mansidão e está tudo bem. Não, o Senhor quer que você tenha 9. Talvez você fale, eu já tenho fé, alegria e bondade. Não, o Senhor está falando, eu preciso que você tenha os 9. Aleluia. Lembra daquele passado que você não perdoou até hoje? Ou você acha que perdoou, mas dói? Se perdoar é não sentir a dor mais, por que está doendo? Lembra da murmuração, que a gente só murmura? E por causa disso ainda não aconteceu a bênção? Eu não sei, irmãos. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que hoje o Senhor está trazendo isso para a gente. Aleluia. Enquanto eles louvam, faça você a sua oração. Seja fiel na sua oração e fala, Senhor, eu sou igual Pedro. Senhor, me perdoa. É noite de virar uma chave espiritual. É noite de você hoje ser verdadeiro com o Senhor. Porque fruto do Espírito é espiritual, irmãos. E se eu não tiver os frutos do Espírito, eu vou fazer a obra da carne. E o texto vai dizer que esses não herdarão. É muito mais sério do que a gente pensa. Talvez você achou que seria carro, chave, porta aberta. Já não quero mais viver pra mim. Mas o Senhor está nos conduzindo a fazer os princípios que regem uma vida cristã. Talvez a gente tenha que melhorar em algum aspecto. Todas as vezes que te entristeci, Aleluia. não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Ora aí. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano e eu só sei errar. Me ajude
ajude a melhorar. Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite. O Teu Espírito Santo que conduz todas as coisas. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor Deus, com entendimento. Com entendimento que se eu não exercer o fruto do Teu Espírito, eu darei lugar às obras da carne. Senhor, nos faz servos melhores, maridos, filhos, esposas melhores. Que possamos sair daqui cercados espiritualmente. Que a gente possa exercer as virtudes do Teu fruto, do fruto do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Que relampejos dessa palavra fiquem ardendo nos nossos corações durante toda a semana até o próximo culto. Porque no próximo culto haverá uma outra palavra do Senhor, um outro direcionamento. Que a gente possa, como igreja do Senhor, estar atento à Tua voz. Aleluia! Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por toda vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar.